E aquele homem, ele tinha um segredo de Deus, que era dele. E um dia ele falou o segredo dele. E aí foi quando começou, eu diria assim, a desgraça da sua vida. Eu quero que nós imaginemos uma pessoa que perde o pai, a mãe, toda a família, que perde o estar com o seu povo, vai para um lugar estranho e perde o cabelo, perde os olhos, perde a liberdade, e aí não há mais possibilidade de retornar. Como? Por quê? Porque ele havia perdido tudo. Mas é aqui que eu vejo, eu diria assim, a grandiosidade da misericórdia de Deus. É aqui que eu vejo como Deus é bom, como Ele age, como Ele opera. Naturalmente os irmãos já estão sabendo de quem nós estamos falando, né? Já sabem, não? Como é o nome do homem? Sansão. Mas eu vou chamá-lo hoje à noite por outro nome, porque ele tem outro nome. Ele é chamado de Pequeno Sol. Ou seja, a transliteração do nome dele, do Sansão, é Pequeno Sol. Daí você já vê a importância que ele carregava na vida dele. Ele era um sol, era um pequeno sol. Mas de repente esse pequeno sol apagou-se e aí ele entrou nesse estado miserável do qual nós temos conhecimento. Mas eu quero também dizer que Deus quer alegrar o nosso coração por nos dizer hoje à noite que seja qual for o estado em que uma pessoa esteja vivendo, Deus ainda pode mudar. Eu não sei se devo dizer, mas quando estava passando a palavra aqui no dia 1º, eu entendi de Deus uma coisa. Eu não disse nada para ninguém, também não quis dizer para o auditório. Mas depois Deus confirmou aquilo. Então Deus, Ele quer mostrar, Ele quer dizer para nós, que seja qual for o estado, a condição em que nós estejamos vivendo, Ele pode mudar. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. O livro de Juízes, parece, irmãos, assim um tanto quanto estranho. No primeiro culto do ano, para os irmãos, né? Para nós não, porque hoje é o segundo culto. Mas no primeiro culto do ano, a gente lê uma história dessa, lê uma palavra dessa, e fica um pouco estranho. Puxa, mas com tanta coisa na Bíblia. Mas sabe, irmãos, nós temos que falar, dizer aquilo que Deus mandar. Não importa. Então leiamos aí no capítulo 16. Do livro de Juízes. O Sansão já havia sido traído pela Dalila, mulher pela qual ele se embeveceu, porque aconteceu uma coisa estranha também nessa área do casamento do Sansão. E ele achava que estava tudo bem, que ele podia fazer. E aí, meus irmãos, deixa eu abordar rapidinho também esse ponto aqui que é importante. Veja bem, no primeiro casamento do Sansão, aconteceu uma coisa estranha. Deus mandou que ele casasse com uma mulher estranha. Digamos, do ponto de vista hoje, é uma gentia. O seu pai protestou, a sua mãe, mas olha, não tem mulher aqui na nossa parentela, do nosso povo. Não, eu quero, está acabado. Com isso, o Sansão achou que ele podia fazer como ele queria. Depois ele afeiçoou sua mulher do Vale de Sorek, que era Dalila,
E aí delatou o segredo que era dele de Deus para Dalila. E ele foi traído, eu diria estupidamente, pela Dalila. Verso 23 do capítulo 16. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. A vanglória do inimigo. Como os irmãos podem perceber, o Sansão estava preso. E ele estava, meus irmãos, fazendo um trabalho, eu diria assim, pesado, era um trabalho forçado. Um trabalho que deveria ser feito por bois, ele estava fazendo. Porque havia ainda uma ilusão nas pessoas, elas achavam que o Sansão ainda era aquele homem forte, que tinha tanta força que podia virar aquele moinho. Era uma pedra grande, redonda, com um eixo, e aqui tinha um eixo em pé, e ia andando, empurrando aquele, e a roda girando ali em volta para malhar o trigo e etc. Lógico, era uma questão lógica. Um homem que de repente saiu, pegou a porta da cidade de Gaza, 1.200 quilos, tirou-a, colocou nas costas e ainda subiu o monte com ela. Então todo mundo achava que ele era um homem que tinha muita força. Aí é um detalhe que eu acho que nem precisa entrar nele, com relação a nós, tá? Aí. De modo que esse ajuntamento aqui era em consequência de tudo quanto Sansão já havia sofrido. Sem cabelo, sem os 2 olhos, sem liberdade, trabalhando como escravo, longe do pai, da mãe, da família, longe de tudo. Sozinho, abandonado ali num cárcere. E tendo por cima de tudo isso aí, as pessoas que julgavam que ele ainda era um crente. É aqui que pega, meus irmãos, a coisa. Aparentemente, ele ainda era para as pessoas. Então, os príncipes, se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Parece que Deus desapareceu, não está mais agindo. Então a ideia aqui é essa: olha, o nosso Deus nos deu uma vitória muito grande, e vamos já comemorar isso, exaltar ao Deus deles e tal, por causa de tudo isso aqui. Uma certa ocasião, o rei Davi cometeu um pecado, e está lá no capítulo 28 de 1 Samuel, e Deus falou: olha, por causa disto, tu deste ocasião aos que os meus inimigos blasfemem de mim. Não ia blasfemar contra ele, Davi, não, era contra Deus. Porquanto com esse teu feito deste ocasião a que os meus inimigos blasfemem. E aqui estava, irmãos? Por causa da situação do Sansão, agora eles estavam exaltando um Deus estranho, um ídolo, por causa disso. Mas vamos adiante. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas.
O templo do Dagon era sustentado por colunas, mas tinham duas colunas perto uma da outra, que eram as colunas sustentaculares do templo do Dagon. E era lá que estava ele, lá perto das colunas. Então, lendo adiante na nossa palavra, aqui hoje à noite, então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar a Sansão. Agora, meus irmãos, era chegado o momento da mudança. Agora nós vamos ver, vamos saber se Deus iria operar, se a sua misericórdia iria valer, ou se Deus havia abandonado Sansão, como iria ficar. Esse era o momento da decisão, porque era o momento de mudança. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse, uma pequena oração, um clamor que vinha lá do mais profundo do seu interior, um clamor de desespero, de angústia, de aflição. Mas também era um clamor de reconhecimento. E no seu desespero, sem os dois olhos, sem liberdade, sem família, sozinho numa terra estranha. E além do mais, carregando sobre si o resultado do pecado, da desobediência. Mas ainda assim, e é por isso que eu queria hoje à noite falar, lembrando que a misericórdia do Senhor é muito grande, irmão. Vamos dar glórias a Ele por isso. A misericórdia do Senhor é muito grande. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Esforça-me agora, só essa vez. E foi aí que Deus falou muito com o meu coração. Que é hora de nós também dizermos assim, Senhor, Deus, passou mais um ano, nós estamos começando um ano novo, Senhor, olha, esforça-nos agora, só mais essa vez. Mas temos a considerar que nesse esforço que ele clamava a Deus, que ele ia receber, de fato recebeu, só mais uma vez, porque não haveria mais possibilidade para ele, como também eu creio não haverá mais para nós. Sabe por quê? Porque Jesus já vem. Então esforça o Senhor só mais essa vez. Deus, eu não quero muito. Se o Senhor me esforçar só mais essa vez, então colheremos um resultado. E agora que o nome do Senhor vai triunfar. E agora que os deuses estranhos, e agora que Satanás, e agora que os inimigos vão saber que o nosso Deus, que o meu Deus, Ele ainda é o Senhor absoluto de todas as coisas. É agora que vai ficar provado quem é Deus. Até parece que Deus não está mais olhando nem cuidando. Às vezes, meus irmãos, nós temos essa aparência, né? As pessoas, Deus parece não estar fazendo nada. E eu tenho imaginado muito sobre isso, pensado nos irmãos que estão, por exemplo, hoje à noite, trancados num container de ferro, depois de ter passado um dia todinho de sol, um calor terrível, e agora à noite eles estão lá dentro de um container, suportando um frio que você não imagina. E além do mais,
Um container que poderia, digamos, caber 30 pessoas, tem 40. De tal modo que à noite tem um grupo que dorme e outro grupo fica em pé, porque não tem solução. Depois que aquele grupo dorme e é acordado, então aqueles que dormiram vão ficar de pé e os que estavam de pé vão dormir um pouco. Dias e dias, meses e meses assim. Isso vai lembrar o Salmo 42. Escuta, onde está o teu Deus? Quem sabe quantas vezes o inimigo tem se vangloriado. Escuta, onde está o teu Deus? Cadê? Onde está o teu Deus? E era aqui assim, irmãos. Mas uma oraçãozinha, né, Senhor? Por favor. Esforça-me, Senhor. Só mais essa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Tudo que ele havia perdido, irmãos. Tudo. E aqui tem uma coisa que sempre eu costumo dizer, olha, a gente pode perder tudo, ele perdeu tudo, mas quando perde os olhos, nunca mais os recupera. O cabelo tornou a crescer. Tudo muito bem. O Espírito Santo iria descer sobre ele para dar a ele aquela força hercúlea para arrimar as 2 colunas e deitar abaixo o templo. Mas os olhos, não. Os olhos não tem jeito. Ele não queria vingar-se pelo cabelo, não queria vingar-se por nada, pelo encarceramento, pelo trabalho forçado, nada disso interessava. Olha, Senhor, é por causa dos meus 2 olhos. Como os irmãos sabem, essa questão de revelação é uma coisa muito complicada. O que eu estou vendo na palavra é algo tremendo, meus irmãos, analogizando para hoje, para nós aqui, coisas profundíssimas, tremendas, grandiosas. Mas quem sabe não há a possibilidade de transmiti-las a vocês. Só mais esta vez. E sabe, irmãos, tem uma palavrinha aí que eu gosto muito, uma palavrinha no sentido bom, né? O diminutivo aí não é pejorativo, não, é no sentido bom. É a palavra agora. Agora. Senhor, olha, por favor, Deus, uma hora dessa aí, um dia, Senhor. Então, não, Senhor, é agora. Isso faz-me lembrar uma manhã, quando nós estávamos lá no bairro do São Jorge, numa casa, para realizar uma escola dominical numa casa. E havia uma sala grande e uma parede. Por detrás da parede estava lá uma mocinha enferma, uma menininha. Ela estava doente. E naquele dia ela não pôde sair do quarto para vir para a escola. Então rezamos orar por ela. E quando falamos, meu irmão, nós vamos orar pela Elaine. Ela estava lá ouvindo. E nós vamos orar para Deus levantar, curar a Elaine. E quando nós falamos isso, escutamos um grito lá atrás do quarto. Senhor, mas só serve se for agora. Oramos e Deus levantou agora. E ela veio para a escola dominical. Agora. Essa é a palavra. Senhor, olhar agora. Deus não é amanhã, não é mais tarde. Meus irmãos, olha, essa postergação, esse deixar para mais tarde, para amanhã, bem, quem sabe eu vou lá, eu conserto, um dia eu endireito, não é agora. Tem que ser agora. Se você já leu o livro de Marcos, por exemplo, na tradução que eu tenho aí, você vai ver como o Marcos, ele tinha eu diria assim, uma pressa muito grande no que ele estava dizendo. E que pressa era aquela? Ele usou, num livro de 16 capítulos, o menor evangelho, por sinal que conta mais milagre. Ele usou a palavra logo. Como escritor, ele não passaria hoje, por causa da repetição.
E logo o paralítico levantou, e logo o cego enxergou, e logo o galo cantou, e logo Jesus falou. Ele usa a palavra logo para completar. Ele usa mais duas palavras lá, tem o mesmo sentido de logo. Urgência. Pressa. Era urgente. Então a palavra agora é muito importante, meus irmãos. E sabe, meus irmãos, olha, o que Deus quer fazer, até aí nada demais. Mas o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, nesse lugar, é muito grande. O que Ele tem para fazer é muito importante. Por isso, nós precisamos clamar, Senhor, esforça-me agora, Senhor, só mais essa vez. E Deus vai levantar na força do seu poder. E aqueles inimigos seus, que você nem conhece, lá nas regiões celestiais, aqueles inimigos que estavam lá se deliciando por ver você cambaleando, cocheando entre dois pensamentos, eles vão ficar confundidos. Por quê? Porque Deus vai fazer uma obra e eles vão ser envergonhados, como foi o Dagon. Senhor, por favor, só mais essa vez. Só mais essa vez, Senhor. Por favor, Deus. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me. Agora. Só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-os, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha, digo, a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os que mataram na sua vida, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Então os seus irmãos, apareceram os irmãos. Mas eu estava preso, ninguém foi lá. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, estão aprisionados numa fraqueza, numa falha da vida. São encarcerados, a mente está aprisionada. Não aparece nenhum irmão. Depois que ele morre, rapaz, olha o fulano, né? Desviou-se total e completamente. Pronto, acabou. Ah, sim. Então os seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Senhor, só mais uma vez, agora. E como nós estamos precisando, né, irmãos, desse só mais uma vez. Como estamos precisando desse uma vez. Precisando muito. Sabe por quê, meus irmãos? Deixa eu ler para você aqui, lá no profeta Jeremias. Sabe por que nós estamos precisando desse agora? Exatamente por causa do que vou ler aqui na palavra do Senhor. No profeta Jeremias. É por causa disso que nós vamos ter que ler, irmãos. Só mais uma vez. Agora, Senhor. Agora.
só mais uma vez. Eis, capítulo 8, do profeta Jeremias. No verso 18. Como diz, irmãos, aqui. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Não é o Jeremias que está assim, meus irmãos. Ele era apenas uma figura dessa realidade, o coração de Deus. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Aí, sabe por que precisamos clamar por um agora, irmãos? Clamar por um de repente. Porque no verso 20, você lê, no mesmo capítulo 8, no verso 20, olhe que tristeza, meus irmãos. Primeiro, passou a cega. Acabou. Passou a cega. A linguagem da Bíblia, às vezes, para quem não está acostumado e não entende, né? É confusa. Para quem não entende, lógico. Não para nós. O que é cegar, irmãos? O que é a cega? O que é a cega? Não é uma mulher que não enxerga, que passou, não. Findou a cega. O tempo de cortar, enfechar, de colher, de trazer o resultado. Senhor, esforça-me agora, só mais essa vez. Porque já passou a cega. E além do mais, findou o verão, o tempo da possibilidade. E nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Por isso, ó Deus, o Sansão lá no cárcere, trabalhando lá, num trabalho forçado, um trabalho escravo, ele estava ali, para ele tinha passado a cega, tinha terminado o verão, ele estava realmente nessa situação aqui. E sabe o que é pior, irmãos? Ele também não estava salvo. Era hora de clamar, como é hora de clamar nós também ao Senhor. Senhor, esforça-me agora. Deus, só mais essa vez. Porque quem sabe não haverá outra possibilidade amanhã. Findou a cega, aliás, passou a cega, findou o verão. E nós não estamos salvos. Olhe, sabe por quê? Olhe, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que eu devo dizer? Claro, nós estamos aqui analogizando, essa é uma linguagem analógica, nas figuras que nós temos aqui na palavra. Olha, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Deus já teve algum espanto, irmãos? Você já leu na Bíblia algum momento quando Deus ficou espantado? Talvez você não esteja alcançando tal pensamento, porque lá você não leu a palavra espantado. Mas você leu lá a palavra, o Senhor ficou maravilhado, maravilhei-me. Ou seja, eu fiquei espantado, porque não achei ninguém na brecha, tapando a brecha do muro. Tá bom? Porque findou a cega, findou o verão. E uma necessidade, Senhor, esforça-me agora, Senhor, só mais essa vez. Estou quebrantado
pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Se eu disser isso aqui, você não vai dizer adiante, por favor, não diga para ninguém, porque eu vou dizer só aqui. Mas Deus está de luto. E estar de luto não é estar vestido numa roupa preta. Não. Deus está de luto. Sabe qual é o luto de Deus? A tristeza profunda de ver uma coisa. Que há tanto Sansão hoje na sua causa. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui para você entender. Que Deus, por favor, me livre de tal coisa, eu vou apenas contar isso, dizer isso como uma ilustração. Se uma pessoa, eu vou me tirar fora aqui, você conhece uma pessoa que era uma pessoa ativa, denodada, uma pessoa que buscava a Deus, que clamava e tal, e de repente acabou, sumiu. Pronto, não quer mais nada, está aquela... Sabe o que aconteceu com ela, irmãos? Cortaram-no o cabelo, que é a figura do desvio. Cortaram o cabelo. E não é simplesmente isso. Por quê? Porque nessa figura nós entendemos que foi o que ocorreu com o Sansão. Quando cortaram-lhe o cabelo, ele perdeu a força. Eu queria que você, por favor, desse graças a Deus. Está fraquinho, mas valeu, graças a Deus. Você precisa saber por que, graças a Deus? Porque você não perdeu 2 olhos ainda. E talvez até não cortaram ainda o seu cabelo. Mas significa o quê? Que eu preciso ter muito cuidado com a minha vida. Para que não aconteça que cortem o meu cabelo e seguem meus olhos. A sua luta pode ser muito grande. Muito. Mas a misericórdia de Deus está esperando o momento do seu clamor. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Agora Deus faz uma pergunta aqui, eu diria que é muito oportuno para nós. E Deus pergunta, escuta, por acaso não há unguento em Gileade? Escuta, meu povo, será que não tem unguento aqui em Gileade? E lógico que essa é uma história que poderia ser muito mais explanada se houvesse tempo. O que é o bálsamo aqui de Gileade? Escuta, será que não tem mais bálsamo em Gileade? O bálsamo que é aliviador, o bálsamo que unge, o bálsamo que produz descanso, o bálsamo que produz esperança na vida, o bálsamo que retira todas as dores do sofrimento interiorizados no homem. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Por que não foram curados ainda? E eu não posso ver outra resposta senão essa. Senhor, esforça-me, Senhor. Só mais essa vez. Para que agora eu possa reverter, como no caso do Davi que eu citei, os inimigos de Deus blasfemaram. Mas agora, aquele mesmo homem que deu ocasião que os inimigos de Deus blasfemassem, foi levantado porque foi a Deus. Você lê lá no Salmo 51, Davi, o clamor do pecador arrependido, clamando, buscando a Deus. Deus estendeu a mão, perdoou, levantou de novo, e agora os inimigos que haviam blasfemado ficaram tudo arrasados lá, porque eles viram uma coisa, a misericórdia de Deus não acabou.
Será que não tem médico? Não aguento? Não tem médico? Por quê? Pois, não aconteceu a cura da ferida do meu povo. Povo ferido. Meus irmãos, as pessoas estão feridas. E até muitos de nós somos feridos às vezes. E uma pessoa ferida, ela não tem lá esse ânimo, não. Não tem. Eu conheço um moço, esteve aqui uma hora dessa conosco, ele falou-me ali de repente o que ele estava vivendo. E nas minhas orações, eu falei, Senhor, eu sei, eu imagino o que ele está passando. E como fazer para ajudá-lo? Só tem um jeito. Orar. Mas eu disse uma palavra para aquele moço, que aparentemente não tem nada de Bíblia nela. Falei, meu irmão, eu quero lhe dizer que não há problema sem solução. E a palavra caiu no coração dele de uma maneira poderosa. Ele começou a se levantar. Não há problema sem solução. Olha, a gente vai fazer o quê? Um implante de cabelo no Sansão? A gente vai fazer uma cirurgia dos olhos, colocar 2 olhos novos? Não, isso não pode fazer. Não dá para fazer implante, não dá para trocar o olho, não dá para fazer nada disso. Escuta, o que não fazer? Não tem, não dá, não pode fazer nada. Pois saiba que quando não der mais para fazer nada, é aí que você clama, Senhor, oh Deus, por favor, ajuda-me só essa vez, agora. E Deus vai descer para lhe ajudar. E Ele vai te levantar. E sabe o que acontece? No momento em que você levantar pelo poder do Senhor, eu quero lhe dizer hoje à noite, que nesse momento aconteceu um milagre muito grande. Seu cabelo cresceu, pá, no estalo, e os seus olhos tornaram no estalo. Sabe por quê? Porque agora você recebeu a vista do Senhor, a visão de Deus. E agora, esforça-me, Senhor, por favor. Só mais essa vez. Só. Não há necessidade de mais vezes. Só agora. E se socorrer com você hoje à noite, você não vai precisar de amanhã de novo. Senhor, mas essa vez não. Sabe por quê? Porque nós estamos partindo aqui de um princípio, que aquele levantar de Deus naquela hora, na vida dele, era definitivo. E foi de fato definitivo na vida dele, porque ele não tinha mais retorno na vida. Mas para mim e para você, ele também é definitivo. Por quê? Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Glória a Deus. Já começamos o ano sendo alimentados pelo Senhor de uma forma maravilhosa, né? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra, Deus, é uma palavra de graça, de poder, Deus, palavra de direcionamento, Senhor, uma oração, meu Deus, que ainda é permanente hoje, porque a Tua palavra, Senhor, está escrito, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, só mais essa vez, Senhor, Pai, estende, Senhor, o Teu direcionamento, a Tua graça, meu Deus, todos os planejamentos, meu Deus, para este ano, Senhor, Deus, venha alargar as tendas, Senhor, Pai, os projetos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Deus, toma a Tua igreja, Senhor, toda a Tua igreja aqui neste lugar, as congregações, os pastores, os diáconos, meu Deus, aqueles que estão envolvidos diretamente, Senhor, aqueles que estão envolvidos de uma forma indireta, Senhor, pelas laterais, meu Deus, envolve toda a Tua igreja, Senhor, meu Deus, e o principal, Senhor, que nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor, que é ela quem nos direciona, é ela, meu Deus, que é escudo e broquel, é ela, Senhor, que garante a vitória, é ela que no meio das lutas, Senhor, nos faz triunfar, Deus, para a glória do Teu nome, Jesus.
É o que nós te louvamos, Senhor, te pedimos e te agradecemos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, para a tua glória e a tua honra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela Ingrid. Ela está precisando da nossa oração. E veio ao meu coração essa semana que nós precisávamos orar por ela, mas eu queria orar por ela com a presença dela. E sem que nem mais, ela apareceu hoje aqui. Eu sei que Deus tem algo a fazer na vida da Ingrid. Glória a Deus. E nós vamos nos apossar dessa palavra, irmãos. Deus vai nos esforçar mais uma vez para completarmos a obra que Ele começou a fazer neste lugar. O Senhor tem realizado coisas maravilhosas, curas grandiosas neste lugar, pela sua misericórdia. E este ano é um ano de glória, de bênção de Deus. Agora, irmãos, Deus tem falado ao meu coração nesses dias que Ele vai fazer grandes coisas, mas nós temos que ter muito cuidado para dar toda a honra ao Senhor e toda a glória. Deus vai usar-nos de tal modo que nós precisamos ter cuidado para não acharmos que somos nós que estamos fazendo. Então, quando nós aprendemos a dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, Ele vai manifestar a sua misericórdia na sua igreja. E eu gostaria que nós fizéssemos a oração da concordância. O que é isso? Todo mundo que está aqui vai chegar aqui à frente e vamos participar dessa hora de Deus. Amém? Jesus disse: se credes, verás a glória de Deus. E nós cremos. Cremos que o Senhor pode fazer coisas tremendas, coisas gloriosas, grandiosas, maravilhosas, porque Ele é Deus. E Ele quer realizar a sua obra. Vamos cercá-la, porque a Bíblia diz, olha, irmãos, se nós fizermos o que a Bíblia diz, é suficiente. A Bíblia fala que Paulo foi açoitado, arrastado, e ele estava como morto na praia. E o que aconteceu? Os seus discípulos chegaram e o rodearam, né? Os discípulos vieram, rodearam Paulo, e a Bíblia não diz que eles oraram, não. Diz que Paulo foi curado. Amém? Mas nós vamos orar, e eu gostaria que essa fila aqui se completasse. Eu quero, irmãos, que nós creamos no que a palavra de Deus diz. Eu quero pedir agora os pastores, por favor, para se chegarem aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir aos diáconos, às diaconisas que cheguem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir agora o óleo. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. É a Tua palavra que está sendo aplicada aqui. A Tua igreja está aqui concordando com a Tua palavra. E a Tua palavra nos manda ungir com óleo os enfermos, e diz que eles serão curados. E se houver cometido algum pecado, serão perdoados os seus pecados. Deus é confiado nesta palavra, que é a Tua palavra, que nós estamos aqui concordando que a Tua filha seja curada, no nome poderoso de Jesus.
nós cremos que o Senhor está nesse negócio. E nós ordenamos agora, no nome de Jesus, nós confrontamos esta enfermidade com o nome de Jesus. E nós queremos confessar que só o nome de Jesus é sobre todo nome. Não tem nenhum nome igual nem sobre ele. E é neste nome que nós mandamos agora: desapareça. Desapareça em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Senhor, nós te daremos toda a honra e toda a glória. Senhor, uma vez mais, faça um milagre. Faça um milagre. Que possamos nos gloriar no Senhor. Que possamos nos alegrar em Ti, Senhor. E que a Tua filha seja fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Senhor, o Senhor prometeu que se crermos, veremos a glória de Deus. E eu creio, e eu sei que a tua filha crê. E eu sei que o teu povo que está nesta casa também crê. Então, Senhor, nós queremos te dar glórias. Glórias a ti. Glórias a ti pela cura da tua filha. Glórias a ti, Senhor. Glórias, glórias, glórias. Louvado seja o teu nome. Pela tua misericórdia. Pela tua graça. Pelo teu poder, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Glórias a ti. Se apoderem, minha irmã, da graça e da bênção de Deus, da cura. Confesse: eu estou curada. No nome de Jesus, eu estou curada, porque foi Jesus quem me curou, e eu dou glórias a Jesus, porque Ele me curou, porque não há nome maior do que o seu nome, só Jesus tem um nome sobre todo nome. Bendito seja o Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós vamos fazer agora, irmãos, uma outra coisa em favor de uma outra irmã. Pode ficar aí. Nós vamos orar pela Nira. A Nira está com problema de um tumor e está crescendo, e ela ia se operar, mas não pode se operar, que o médico fez risco cirúrgico. E ela está com um problema no coração, na parte elétrica do coração. Então o médico disse que ela ficaria na mesa de cirurgia. E nós vamos agora, irmãos, fazer o que a Bíblia manda. Nós vamos orar pela Nira, vamos ungir aquele lenço. Não é misticismo isso não. Isso é a palavra de Deus. Nós vamos ungir este lenço e alguém vai levar para a Nira. E dizer para ela colocar no coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus quer que nós tenhamos audácia para orar. Ele quer nos tirar desse mesmismo.
E nós vamos enfrentar coisas difíceis daqui para frente. Nós temos que crer que Ele pode todas as coisas. Ele não nos mandou orar para ninguém ficar doente. Ele nos mandou orar e disse que eles seriam curados. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria agora que os pastores, por favor, unjam esse lenço. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Que as tuas mãos sejam sobre esse lenço. Que o poder do Senhor se manifeste, Deus, e que haja um mover do Senhor grandioso para remover os obstáculos, Deus, a enfermidade, Deus, para libertar aquela vida. Oh, glorifica o teu nome, Senhor. Que o poder do nome de Jesus se manifeste de uma maneira poderosa e gloriosa ali naquela vida. Nós damos glórias e glórias e dizemos a Ti obrigado, porque ainda podemos crer no Senhor. Deus, podemos crer no Senhor. Deus, esforça-nos agora, Senhor, só mais esta vez. E glorifica o Teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu quero louvar a Deus, esta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero louvar a Deus, porque Deus sempre nos surpreende, não é verdade? Não conseguimos surpreender Deus, mas Deus nos surpreende. E eu quero dizer para os irmãos que, quando eu fui ao médico, que eu fiz ultrassom, fiz 2 mamografias, e depois ele pediu uma biópsia, eu confesso que eu nunca tinha ido no SECOM, né? E Deus foi tão bom que a primeira vez que eu estive no SECOM, eu fui fazer uma ultrassom, e eu entrei e saí e não sabia que era SECOM. E eu perguntei para o meu filho, eu disse assim, que hospital é esse mesmo que eu vim? Ele disse, o SECOM. E eu já estava me aproximando de casa. E quando foi para mim retornar outra vez, não fui tão impactada. E quando eu tive que ver o resultado da biópsia, foi agora dia 6, nem me lembro mais quando foi. E aí eu fui, o Daniel, toda a família já sabia, né? Todos já sabiam, todos estavam me esperando em casa, né, preocupado com a minha reação. Mas, como eu disse, Deus nos surpreende, porque eu não estou andando, eu estou sendo carregada pelo Senhor. Eu não passei nenhuma noite sem dormir pensando em relação do que estava acontecendo. E sim, crendo no Deus que tudo pode. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, né? Ele cura quem Ele quer. Porque assim, mas como foi relatado agora, eu me aposto da palavra, do poder do Senhor que eu estou curada, né? Mas o nosso Deus é soberano, né? E eu confesso aos irmãos que eu senti paz no meu coração. Amanhã eu vou ter que retornar, porque ele estava em recesso. Ele disse que eu tinha só 2 opções. E eu disse que eu tenho 3, porque eu tenho o Senhor, né? Então, ele já fez todos os exames, né?
que ele disse que eu iria me operar, mas desde o início eu disse, não, eu não vou me operar, porque o Senhor vai operar antes, como já operou hoje, né? E amanhã eu fiz os exames, porque realmente tinha que fazer, porque, na verdade, se dependesse mesmo de mim, eu nem iria logo procurar um médico. Mas como a família, os filhos ficaram tudo, né? Eu fui, e eu fiz os exames, e eu disse mesmo para o médico, pela primeira vez na minha vida, eu vi um médico que arrodeou tanto para me dar a notícia, porque geralmente eles dão a notícia e ele arrodeou, e por 3 vezes ele perguntou, dona Ingrid, a senhora não sabe o resultado? Eu disse, não. E na 3ª vez eu digo, sim, doutor, e qual é o resultado? Aí foi quando ele me disse, né, estava meu filho comigo, e eu disse, só que eu tenho Deus, né, e o meu Deus é a minha fortaleza. Aí eu fiz assim, porque como tinha, como é que se diz, os estagiários, eu digo, Deus deu sabedoria, sim, para vocês todos, né? Mas Ele é o médico dos médicos. E eu saí, irmão, não desceu nenhuma lágrima. Mas quando eu cheguei lá fora, né, com meu filho, né, no salão principal, eu chorei. Chorei mesmo, né, com ele, né, mas depois eu digo, não posso temer, né? Porque eu creio no Deus que tudo pode, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? E a minha vida está nas mãos dele, né? Com toda certeza, né? E amanhã eu irei sim, né? Que até eu falei com o Daniel, eu digo, Daniel, não estão em recesso? Amanhã vou ter que ir. Ele disse, vai ter que ir 8 horas, né? Eu digo, tá bom, vamos lá, né? Mas eu creio que eu não vou fazer a operação, né? Eu creio nisso, né? E toda honra e toda glória seja dada a Deus. Estou feliz, né, por estar aqui. Esta manhã quando eu levantei, eu li a palavra, né? E fiquei a pensar, né? E eu digo, Senhor, hoje eu vou na Emanuel, né? Aí depois eu fiquei pensando, não, eu vou, né? E Deus me deu paz, né? E glória a Jesus, porque Ele me trouxe aqui, né? E eu louvo ao Senhor por isso, né? Louvo mesmo por toda a bondade do Senhor, porque eu sei que é a misericórdia do Senhor, né? E eu quero agradecer a cada irmão, né? O pastor Guerra, irmã Noêmia, todos vocês, pelo amor, né? Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. Amém. Irmãos, quem se lembra do Mauro Lucas? Mauro Lucas estava desenganado por uma junta médica e estava precisando ir a São Paulo e ele precisava ficar sem crise 15 dias. E ele nunca ficava. 10 dias ele estava no hospital de novo. E um dia trouxeram Mauro Lucas aqui e nós oramos. No dia 31, a família foi lá em casa, depois da entrada do ano, né? Eles passaram lá em casa e levaram Mauro Lucas. E o pai chegou comigo, me abraçou e disse assim, irmã, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração, porque eu escuto sempre a irmã falando que o Mauro Lucas já estava curado. Foi uma oração audaciosa, irmãos. Nós oramos aqui e declaramos que ele estava curado. Ele disse, irmã, eu não tinha esperança nenhuma que meu filho ia viver. Mas ele foi a São Paulo, chegou lá, fez tudo que foi exame, o médico disse, pode voltar, não tem nada. E glória a Deus, irmãos. A criança está feliz, né? Nós oramos, Senhor, acaba com a aflição desta família, porque o menino passou mais de 2 meses hospitalizado.
E era uma aflição mesmo. Mas ele está curado. E eu louvo a Deus, irmãos, por isso. Deus tem sido misericordioso. E uma coisa que nós temos que ter no nosso coração quando oramos pelas pessoas é compaixão. Porque Jesus se enchia de grande compaixão pelas as pessoas doentes. E nós vamos enfrentar muita coisa daqui para frente. Deus vai testar a nossa fé. E nós precisamos dar toda a honra, toda a glória a Deus. Nós vamos ouvir o que Deus fez essa noite. Amém? Não só na vida da Ingrid, como na vida da Nira, né? A família está aflita com a situação dela, porque ela precisa fazer a cirurgia, que o tumor está crescendo, mas não pode operar por causa do coração. Então, Deus vai fazer os 2 milagres, ou já fez. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor.